Gravação iniciada, então, 10 horas da manhã de uma sexta-feira. Já estamos aí em julho, quase chegando em agosto, última sexta-feira do mês. E eu e a Ana Vitória, nós vamos conversar hoje sobre um tema muito importante, atual e que vai permear aí os nossos próximos anos de trabalho, que é privacidade e inteligência artificial. Então, enquanto o pessoal vai ingressando, a gente vai fazendo as introduções. Fiquem sempre à vontade para tirar toda e qualquer dúvida, fazer qualquer esclarecimento, até porque esse momento de webinar é um momento muito valioso para que a gente possa estudar em conjunto. O que que significa isso, né? É a gente trazer discussões que muitas vezes estão permeando ali o nosso dia a dia, nos trazendo uma insegurança de como fazer com que os processos eles continuem acontecendo dentro das empresas e as inovações também, mas sem ferir leis e regulamentos existentes, tais quais ou como a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o momento da gente fazer essa webinar é um momento que é interessante que a gente faça desse ambiente, um ambiente de dúvidas, de trocas, de esclarecimentos, de discussões. Então, fiquem sempre à vontade. Já vi aí que a Alessandro está aqui, Jane também, Fabrício também. Fiquem sempre à vontade para trazer qualquer esclarecimento, apontamento ou um case ou um caso de uso para que a gente possa dar vida a essa nossa webinar, né? A nossa aula. Enquanto o pessoal vai ingressando, né, já desejando aí um excelente dia, eu vou compartilhar a tela e a gente já começa aqui as apresentações. E aí depois você só me confirma se vocês podem me confirmar se vocês estão vendo aqui a apresentação. Espera aí que eu não iniciei ainda. Agora sim. Compartilhamento feito. Conseguem ver? Maravilha. Conseguimos Então, sim, Bru. maravilha, Toia. Então, eu e a Toia, né? A Ana Vitória, sou a Bruna Fabiane da Silva, que eu acho que alguns de vocês aí já me conhecem. Obrigada, Adriano, pela confirmação. E a gente trabalha há muitos anos, a DCERF tem 14 anos de vida, e a gente sempre focou na segurança da informação. E eu e a Ana Vitória estamos aí nessa jornada há quase 10 anos, trabalhando com privacidade e proteção de dados. Com parceria Exim, com parceria IAPP, a gente deu uma atração muito grande no nosso processo de estudos, justamente pela formação de encarregados de dados, gestores de privacidade. E já há pelo menos 2 anos, 2, 3 anos, a gente vem se debruçando também em estudar a governança da inteligência artificial, justamente por esse atropelamento aí dos sistemas de IA junto aos processos de tratamento de dados e essa grande movimentação de tratamento de dados nos ambientes que antes já tinham um determinado cenário complexo e com a IA acabou ficando ainda mais. E aí o nosso propósito também é trazer essa nossa visão de consultoria, essa nossa visão prática do que a gente percebe de riscos, problemas e até algumas saídas na conformidade para que a governança de privacidade ela aconteça e a governança também de segurança da informação. Então, André, saudações gaúchas. A Ana Vitória já está ali com o chimarrão dela. Eu comecei fazendo chimarrão, depois abandonei. Fui lá e peguei um café. Então, não deixei de te ver aqui, André. Que bom que você está aqui conosco também. E essa Obrigado. nossa proposta, né, de webinar, de discussões, ela vem há muitos anos, né? Bem dizer aí, desde, acho que faz pelo menos uns 7 anos que a gente faz webinar de uma forma muito recorrente. Antes era toda semana, depois a gente mudou um pouquinho o formato, mas a proposta é sempre a mesma, a gente conseguir estudar em conjunto. Não é à toa que a gente tem alunos, né, pessoas estudando o tema conosco em todo o Brasil, alguns também já fora do país, mas que a gente consiga trazer para esse momento de estudos essa reflexão de ajustes dos processos e o equilíbrio entre atender leis, regulamentos, que é sempre um desafio de qualquer organização, seja pública ou privada, realizar o tratamento de dados, mas também combinar com as ações de inovação e ainda mitigando riscos de segurança da informação. Então, é um equilíbrio muito
é importante nessa missão. Vocês, alguns já me conhecem, mas repetindo, né? Eu sou instrutora dos treinamentos da formação de DPO Exim, da IAPP, a Ana Vitória também. A gente é responsável pela área de consultoria de privacidade e proteção de dados na Deserve. A gente atende empresas tanto do setor público quanto privado já há muitos anos, e a gente, claro, precisa lidar agora com essa nova realidade. E aí eu também já provoco aqui, eu não sei até quando a gente vai chamar de nova realidade, né? Porque ela já cresce tão rápido que eu acho que até a maturidade dela já vai sendo acelerado, né? Então, já não é mais novidade as empresas utilizarem inteligência artificial e também que com tratamento de dados pessoais. E esse é o nosso desafio. Não sei, Ana, se você deseja aí complementar a sua apresentação. E, na verdade, né, Bru, eu acho que fazia um tempo que a gente não conseguia fazer essas webinários juntas e é um momento que a gente adora. Então, pessoal, né, para quem não me conhece, eu sou a Ana Vitória, sou advogada de formação. Junto com a Bruna, então, eu também conduzo aqui os processos da consultoria em relação aos nossos clientes. Sou instrutora do treinamento ali do DPO da Exim e do treinamento CDPO da IAPP. Então, junto com a Bru, estou aí nessa jornada. Acho que a Bru trouxe, já deve fazer uns 10 anos, né, que a gente tem falado sobre isso. E eu também fico me perguntando, né, talvez soe ainda uma questão nova, muito porque a gente está todo dia com uma novidade, mas eu acho que o tema em si a gente talvez nunca vai esgotar, né? Como tudo nessa área, mas a gente já vem falando disso há alguns bons anos. Então, e criando uma maturidade, acho que esse é o ponto importante. Eu acho que essa nossa webinar de hoje também ela veio para consolidar muitas dessas coisas que a gente já vem trazendo ao longo desses últimos 3 anos, com certeza, né, Bruna? Sim. E a gente teve a oportunidade de começar, né, olhando e aplicando o formato europeu de adequação de compliance, de privacidade e proteção de dados. E agora, com a governança da inteligência artificial, não está sendo diferente. E a gente percebe um movimento aqui no Brasil muito parecido com o que aconteceu lá atrás, quando a gente tinha o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados ali prestes a entrar em vigor, já sancionada, mas ainda não em vigor, e a gente ainda está no momento onde a gente tem um AI Act, uma legislação, um regulamento europeu de inteligência artificial em vigor na Europa, ainda que a entrada em vigor seja faseada, a gente tem parte da legislação em vigor na Europa, mas a gente tem aqui um projeto de lei aqui no Brasil voltado à regulamentação da inteligência artificial. Mas aí a gente pensa que já tem também uma Lei Geral de Proteção de Dados fazendo um aniversário de 6 anos agora, no mês de agosto e setembro, que se comemora esse 6º ano da LGPD. E o que mudou, né, no cenário brasileiro? Desde lá, 2012, que a gente atua com segurança da informação, a gente percebe que tudo praticamente evoluiu. As ameaças em relação à segurança da informação evoluíram, assim como a gente tem esse esforço na atualização, na inovação, as ameaças elas também estão cada vez mais sofisticadas. Os controles de segurança da informação também estão se valendo dessa atualização, por óbvio, até para responder essa demanda para combater as ameaças, detectar também os possíveis incidentes e evitar prejuízos de continuidade de negócios, de operações, de produtividade, de perda de informações, não só pessoais, mas também corporativas. E com a inteligência artificial, né, ainda que a gente fale aqui muito da Lei Geral de Proteção de Dados, voltado na privacidade de dados, específico dos direitos dos titulares dos dados das pessoas físicas, é inegável que agora, nesse momento também de utilização de IA, os dados corporativos eles ficaram ainda mais vulneráveis. Os segredos de negócios, códigos-fontes, informações que são estratégicas e são ativos empresariais, eles também ficaram mais vulneráveis a partir da utilização da inteligência artificial sem estratégia e sem governança. Então, não é novidade não é mais novidade quando tem uma notícia de uma empresa que expôs o código-fonte porque estava treinando um modelo de inteligência artificial e acabou usando uma solução ou uma ferramenta não homologada de IA generativa e acabou expondo ali informações estratégicas para a empresa no dia a dia. E essa dor de cabeça ou essa preocupação, quando a gente já não vê mais isso como uma novidade, mas simplesmente só mais uma situação, a gente sabe que todos os dias nas empresas estão sendo utilizados sistemas de inteligência artificial, seja de IA generativa ou não,
mas que também não estão dentro do roteiro ou do fluxo de processos de dados, ou do fluxo de dados, ou dentro dos processos, e ainda que as informações não só de privacidade ou os dados pessoais estão sendo comprometidos todos os dias, mas também os dados corporativos. Se alguma empresa falar hoje que ninguém dentro da empresa utiliza sistemas de IA, é mentira, e aqui tem um risco, e essa empresa, ela está negando a realidade, né? Porque o que tem acontecido demais são pessoas dentro das empresas utilizando IAs, saudações, Itacir, utilizando a IA com suas contas particulares, pessoais, para atender uma tarefa ou seguir um processo corporativo. E aí, misturando, né? Colocando a área da TI, da segurança, sem enxergar esses sistemas de inteligência artificial, e também as pessoas ali utilizando as informações das organizações de uma forma descontrolada, ou seja, sem um controle sobre aquelas operações. E aí, desde 2012, pode falar, Toy. Desculpa, eu só vou complementar. Quando a gente vai também, né, ali atuando na questão da consultoria, virou um assunto, né? Acho que a gente vai falar mais sobre isso adiante, mas só complementando aí a tua fala, a gente questiona, né? A gente também, hoje a gente não tem como ignorar a existência, então, dessas ferramentas de IA, e a gente pergunta, o pessoal usa aqui algum tipo de ferramenta? Não, aqui a gente não usa nada, para nenhum processo. A gente você tem certeza que não usa para nada? Tipo, garanta que nenhum setor usa, porque a gente tem algumas ferramentas que são mais conhecidas, né? Tem essas assim de acesso mais facilitado, que eu garanto para vocês, garanto. Senão eu brinco com a Bruna, eu mudo de nome. Garanto que todo mundo, em algum momento no seu processo, pode talvez não usar diariamente, mas em algum momento, para dar andamento nos seus processos profissionais, se não tiver uma homologada que a empresa disponibilize, a pessoa vai usar talvez uma ferramenta dessas de forma gratuita. E aí sabe-se lá para onde vão essas informações, sabe-se lá que tipo de informações que estão sendo incluídas ali, como é que está sendo a guarda disso tudo, porque não se tem esse controle, né, Bru? Então, assim, a gente garante que de alguma forma está sendo usado porque isso se disseminou, ficou de fácil acesso, né? Hoje todo mundo se utiliza para facilitar os seus processos. Então, quando é muito comum dizerem, não, a gente não usa para nada. E quando a gente vai a fundo, vai perguntar, a gente sabe que usa sim. E hoje a gente tem um cenário, e aqui como Desserve Segurança da Informação, que é onde nós temos esse braço de consultoria, de governança de privacidade, segurança, e também de governança e inteligência artificial, a gente traz essa jornada, essa visão de realmente fazer com que essa utilização de inteligência artificial não seja algo proibido, né? Mas que isso seja controlado, que seja protegido, que seja seguro, que a empresa tenha estratégias também para suas próprias políticas de uso de IA. E aí, nesse cenário da Desserve Segurança, nessa evolução desses anos todos, né, a gente percebeu que a própria consideração no investimento de segurança da informação, ele também mudou. A maturidade, a cultura, a percepção de riscos em segurança da informação, ela é mais real, inclusive com a alta direção, ou para a alta direção. Ainda tem algumas dificuldades nessa comunicação, muitas vezes que se leva sobre riscos e investimentos em segurança da informação. Mas já se tem muito claro hoje que o preventivo, ele é ainda mais em conta, né, do que as ações reativas. Tanto que tem aquela máxima, não se trata mais quando se vai acontecer um incidente, mas quando vai acontecer um incidente de segurança, como que a empresa ela vai lidar com isso. E aí a gente vem nessa esteira, né, junto com o The Serve Academy sempre, porque a gente não acredita aí em magia com os processos, em inventar uma nova forma de trabalhar um padrão, porque a gente está no momento que cada vez mais a gente precisa trazer processos que sejam auditáveis, né? A responsabilidade, o accountability, a prestação de contas, ela vai muito ao encontro, tanto por um princípio da Lei Geral de Proteção de Dados, quanto também nós vamos ver aqui sobre um princípio da inteligência artificial. Então, quanto mais estratégico for dentro de um padrão que as empresas consigam treinar as pessoas, cumprir com frameworks que sejam reconhecidos a nível global, atender as expectativas
dos seus fornecedores, dos seus prestadores de serviços, também dos seus clientes, e respeitar as leis e regulamentos, como também os direitos dos titulares dos dados, melhor. Então, não adianta a gente fazer, muitas vezes, uma colcha de retalhos com vários frameworks, né, ou várias metodologias, ou até adaptar situações quando a gente precisar prestar contas disso, a gente não conseguir demonstrar que esses processos eles estão ajustados. Então, a gente sempre assim ousou trazer uma educação, um braço de educação para a DSERV, para que a gente pudesse não só internamente se capacitar, mas que a gente pudesse levar para o mercado e para os profissionais um formato reconhecido a nível internacional de ajustar essas adequações. E lá atrás, quando a gente via, né, e a gente ainda enxerga isso, mas quando a gente via a função do encarregado de dados como algo novo, hoje a gente vê que tem a função do Chief AI Officer como algo novo, que é o Caio. Então, o DPO, que já vem trabalhando com privacidade e proteção de dados na sua atuação, ele também tem agora um desafio, quando o assunto se trata de ajustar os processos de inteligência artificial ou sistemas de IA dentro das empresas, seja porque a empresa desenvolve, tem um ciclo de desenvolvimento da IA dentro das operações, ou seja porque ela consome soluções e sistemas de inteligência artificial, né? Tem isso como serviço nos seus processos. E o DPO, ele pode ficar ali dividido, vamos dizer assim, porque o encarregado de dados, ele tem que cuidar especificamente aonde tem o tratamento de dados de pessoas físicas. Mas, no que diz respeito à mitigação de riscos, identificação de processos, em alinhamento desses ajustes com leis, regulamentos em relação à inteligência artificial, não atinge só o que é dado pessoal. E aí foge das atribuições e do escopo ali de funções do encarregado de dados. E aí a gente vê que tem aí um desenho muito forte para que as empresas tenham que investir também no Chief AI Officer. E aqui tem a oportunidade, aí a gente dá a opção, né, de enxergar, a gente convida as pessoas a enxergarem essa oportunidade do posicionamento do Chief AI Officer. E até a gente fez, né, Toya, uma aula sobre governança de IA, onde a gente fez até um caminho, né, de evolução do DPO ao Chief AI Officer, porque muitas vezes a pessoa ela atribui ou puxa para si determinadas demandas e depois vem essa segmentação formal desses papéis, dessas funções, mas que a gente enxerga aí cenários de um ambiente que tenha que atender a governança de privacidade, a governança de inteligência artificial, também nessas figuras aí chaves que são os próprios encarregados de dados, né, de DPO e DPO substituto, mas também o Chief AI Officer, né, Toya? Exatamente. E aí, Bru, a pergunta que eu te faço é: como é que a DSERV vai conseguir ajudar esse pessoal? Excelente, Toya. Aí é esse o passo, né? A gente, primeiro que sempre teve a comunidade ali, né? Muito aberta para que a gente pudesse estudar em conjunto e discutir os temas de forma livre, desde que dentro dessas nossas propostas de estudos, né? Segurança, privacidade e agora também a IA. Mas a formação de encarregado de dados, né? Que é essa primeira formação ainda com a Exim, ela é ainda muito ativa. É como a gente diz, né? A gente ainda matricula as pessoas todos os dias nesses treinamentos. Novos DPOs surgem todos os dias. Mas também agora tem uma jornada muito interessante, que é de governança de Compliance Officer, AI Officer. E nesse caminho de formação, de informação, é onde a gente tem contato, né, com os principais frameworks, com as boas práticas, com os princípios, as determinações. A gente tem a opção de trazer casos de usos para uma realidade, estudar na prática como que funciona um processo de adequação de privacidade e proteção de dados, de gerenciamento de privacidade, mas também de governança da IA. Então, eu recomendo, e não só porque eu trabalho com a IAPP ou com a Exim, mas porque todo e qualquer filtro, independente da localização da empresa, quando vai buscar por um profissional, nessas áreas ele filtra sempre por certificações Exim e IAPP, né? E é por isso que também a gente tem esse foco, e em específico para quem se interessa em governança e compliance de IA, há mais de um ano que nós temos esses treinamentos na nossa base, que é o AI GP da IAPP,
A IAPP é uma associação de privacidade americana e ela também trouxe agora como foco a governança de inteligência artificial para trabalhar os profissionais que vão fazer essa gestão, ou seja, os CAIOs, né, o Chief AI Officer, e também a Exim com o AI Compliance Officer, que faz uma combinação de certificações para quem já tem a formação do encarregado de dados. Então, ela aproveita a formação lá de ISO, aproveita a formação do PDPF, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, e com a certificação e treinamento do Compliance AI Officer, você também tem aí mais um reconhecimento. Isso é para demonstrar os conhecimentos, porque assim como os processos precisam ser, a gente precisa prestar contas dos processos, ter uma forma de como medir a maturidade daquela adequação, dos controles técnicos, dos serviços prestados, a formação e o entendimento do encarregado de dados também é uma forma de ser medido quando o profissional obtém ou comprova uma certificação internacional. Os treinamentos da IAPP são online, ao vivo. A gente tem treinamentos da IAPP todo mês aqui na Deserve, turmas todos os meses. E os treinamentos da Exim, eles são híbridos, né? Então, são treinamentos gravados com aulas online ao vivo opcionais. Mas o nosso foco aqui, a discussão que rege, né, essa nossa agenda, é falar de LGPD nessa nova era de IA. Então, eu quero trazer, e a gente vai trazer algumas discussões sobre o ciclo de vida dos dados, como que era antes e qual o formato agora, se as complexidades que a gente vem encontrando, por exemplo, a Ana Vitória trouxe o exemplo de que quando a gente vai mapear os processos das empresas, estabelecer os fluxos de dados, as pessoas ficam com medo de dizer que utilizam sistemas de IA. Constrangidas. Aí a gente tem que pressionar as pessoas para dizer, não, tem certeza, né? E aí isso é feito pelo tratamento. Um outro caminho e algum cenário, e aí é uma realidade também de maturidade, cultura, gerenciamento de budgets, mas nem toda empresa tem um software que consiga fazer um discovery data para identificar onde tem dado pessoal ou informações sensíveis no seu ambiente. Então, a gente tem que contar ainda muito com que o gestor da área, do que as pessoas que têm um trabalho, que trabalham nas áreas, nos informam ou nos dizem, né, transformam aqueles hábitos dela em documentação. Mas também vamos conversar sobre esses princípios aplicados ao ambiente de inteligência artificial, mas princípios relacionados também à privacidade e os princípios da IA. E aí a gente vai ver que tem uma combinação ali em relação a esses princípios. O que é o princípio? Né? Aquilo que a gente tem que levar em consideração quando for fazer algo. Então a gente parte do pressuposto, é o início. Então não tem como usar IA sem observar os princípios da IA. Não tem como realizar um tratamento de dados sem observar os princípios da LGPD. Por isso que leva esse nome aí de princípios, porque vai reger todo o tratamento das informações. E a gente vai ter que ter uma combinação. Quando tem um tratamento de tratamento de dados pessoais com inteligência artificial, a gente tem os princípios da IA com os princípios da própria LGPD. E também um ponto... Uhum. Não, eu sei também, desculpa, eu ia complementar que num primeiro momento o pessoal fica constrangido de dizer que usa algum tipo de ferramenta de IA, e dizem que não, né, como eu falei antes, quando a gente consegue arrancar deles, né, que de fato usam, a resposta é sempre assim, a gente usa a ferramenta X, mas não tem nem controle de que dados estão sendo tratados naquela ferramenta. Não, a gente usa XPTO, né, não sei se posso falar nome aqui, mas enfim, a gente usa a ferramenta tal. Tá, mas como? Né? Que tipo de informação que está sendo tratada? Que tipo de dado pessoal está sendo tratado lá? Esse controle. Bom, a gente sabe que às vezes tem uma dificuldade séria da gente conseguir mapear os processos, né? Quando a gente nem falava de IA. Mas agora, quando veio mais isso para a gente observar, não existe esse controle. São raras as empresas, foram raras as situações onde a gente chegou e de fato isso existia, esse controle existia. Existia uma política para uso de IA, mas assim, são raras ainda, são raros esses cenários. A maioria acaba usando porque auxilia e sem muito controle, né? Não sei se a gente tem visto isso na consultoria, isso tem sido a realidade do momento. E um ponto importante também que se discute, mas parece que não traz para a realidade do processo quais são as bases legais para treinar modelos de IA, como se tivesse uma base legal única. Olha, para treinamento de modelos de IA tem que ter uma base legal exclusiva para isso. Isso já está definido. Não precisa surgir algo novo.
já está definido por onde? Pela própria LGPD. E a gente vai trazer aqui para vocês, né, o ciclo de vida da informação, mas também do ciclo de vida quando o dado ele ingressa num sistema de inteligência artificial ou faz parte do ciclo de vida de um sistema de AI e quando também é utilizado para treinamento de modelos com a perspectiva também desses riscos, né? E vocês sabem, a gente tem essa legislação em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, fazendo 6 anos, e a gente não tem uma maturidade, vamos dizer assim, no Brasil, de empresas já adequadas com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se deposita muito a expectativa numa punição, nas sanções da própria Agência Nacional de Proteção de Dados, mas se esquece de olhar o quanto que a Lei Geral de Proteção de Dados ela atinge a continuidade de negócios e as relações e as confianças já estabelecidas para as empresas. Então, as abordagens, muitas vezes, de algumas consultorias, até de fazer um terrorismo. Poxa, e se chegasse, esses dias eu vi até em forma de quadrinhos, né? E se o empresário ele recebendo uma multa de 2% do faturamento. Essa abordagem, né? Cada um trabalha do jeito que acha que é mais correto, mas é um cuidado que a gente tem que ter, porque a conformidade com a LGPD não é para o governo mais, não é para a NPD. Não é para com medo de pagar ou de perder receita. Isso é uma consequência. A conformidade da LGPD, num primeiro momento, sim, é para trazer essa confiança e proteção aos dados que são tratados e que não são da organização. Mas em um outro momento, ele também tem a perspectiva da confiança, das relações, da sobrevivência, da continuidade de negócios. Então, Da reputação, independente do né? governo, exatamente, independente de uma multa, né, Toya? Da própria reputação, mas independente da multa que a NPD ela vai aplicar, muitas vezes o cancelamento de contratos que se tem por um eventual vazamento de dados, uma exposição de dados, o enfraquecimento de um produto ou serviço, e a Toya comentava também, né? Hoje, muitos serviços utilizam inteligência artificial, muitos produtos são já arquitetados com inteligência artificial. E isso é quando o produto carrega ali também tratamento de dados pessoais em nome de outras empresas. Então, a relação de prestação de serviço, a relação de entrega, de fornecimento daqueles produtos já contém inteligência artificial e tratamento de dados pessoais. Fragilizar essa relação, fragilizar esse produto, fragilizar esse processo, acontece o que a Toya diz, dá um impacto na reputação e dá um impacto também na continuidade das quebras contratuais, na continuidade daqueles negócios, né, Toya? Então, a LGPD, assim como o nosso livro, ela precisa ser vista muito além da lei, né? Para além da lei, e concordo depois, eu acho que mais adiante a gente vai falar também sobre a questão das bases legais. A gente não precisa inventar a roda, né? A gente tem uma legislação que já fala sobre isso, e daí muito se fala também da questão da IA. Como a gente olha, quando a gente vai tratar dados, né, em qualquer esfera, a gente tem que olhar para todas as legislações que, na verdade, elas circulam aquele ambiente, né? Que elas suportam aquele ambiente. Quando a gente está falando de uso de qualquer ferramenta de IA, da mesma forma, a gente vai ter que observar aquelas legislações que regem aquele negócio. A gente tem que continuar fazendo da mesma forma, né, Bru? A gente não vai fazer diferente, porque a gente está falando de repente, uma tecnologia emergente, alguma coisa assim. A gente vai ter que olhar para aquilo, como a gente sempre olhou. Então, assim, a gente está diante de uma situação X, diante de um cenário posto daquela forma, a gente vai ter que observar as legislações, mesmo que a gente esteja se utilizando de uma ferramenta de acho que isso é importante. A gente não está num cenário totalmente desregulado, porque talvez tenha dado em algum momento essa impressão, mas ela não é verdadeira. A gente está num ambiente regulado, a gente vai ter que olhar para os dados, falando de LGPD especificamente, a gente tem que observar o que a LGPD diz, ainda que a gente esteja fazendo tratamento de dados em outro local. Concorda? Exatamente. E, inclusive, o pessoal que é da velha guarda, que eu sei que tá aqui, né? Então, o seu Fabrício, Ita, que já estuda há bastante tempo conosco. Antigamente, quando a gente falava do ciclo de vida da informação, a gente tinha um olhar muito simplificado, né? Então, a gente olhava para um ponto da coleta, com quem que era compartilhado, o tempo de armazenamento desses dados, a exclusão das informações, partia deste ponto, né? Então, hoje a gente achava complexo na época, mas hoje a gente já olha como algo simplificado. Por quê? Porque quando a gente tem um tratamento de dados, quando a gente tem um processo que utiliza um sistema de IA, quando é como se o dado pessoal ele entrasse numa porta e nessa porta ele tivesse outros caminhos. E aí aqui nessa visão, eu quero explicar para vocês o ciclo de vidas o ciclo de vida de um dado pessoal, onde ele pode percorrer
na utilização desse sistema GA dentro de um processo. Então, é como se a gente tivesse já o processo, o fluxo de dados estabelecidos, com coleta, óbvio, a utilização desses dados, mas com o compartilhamento das informações, armazenamento e retenção. Mas agora, quando ele entra numa fase onde se utiliza um sistema de IA, ainda que um sistema de IA generativo, é como se ali tivesse um outro universo. Né? Então, tem outras segmentações, é um caminho que ele percorre mais longo. Né? E que caminho é esse? E como que a gente pode, de modo geral, discutir isso? Né? Então, quando se tem um sistema ou ciclo de vida, né, de dados no sistema de IA, a gente pode partir ali do ponto de, ou do pressuposto que esses dados serão coletados. Até porque a IA, ela depende do input dessas informações. Então, de alguma forma, ela depende que alguém insira aqueles dados. Ela vai depender disso, seja uma IA que vai ser desenvolvida para identificar os padrões, e daqui a pouco tomar decisões, fazer sugestões, ou uma IA generativa que, além de identificar padrões, ela vai criar algo novo, que é a característica da IA generativa. Então, ela vai criar um texto, ela vai criar uma imagem, ela vai criar, enfim, outros, vai ter uma segmentação, uma sequência de criação a partir das informações que foram trabalhadas ali e daquele padrão que ela acabou aprendendo. E quem ensinou? Quem alimenta? O próprio usuário. Então, ainda tem uma pessoa ali que vai imputar aquelas informações. Então, o início disso, né, são os prompts, os comandos, quando a gente imputa algo. E aí aqui tem contratos que são inseridos, tem código-fontes que são inseridos para trazer um desenvolvimento, tem formulários, aqui eu tenho alguns exemplos, né, arquivos. Planilha é um clássico. Planilhas, relatórios com estratégias de negócio, mas aqui pensando do ponto de vista também, né, do dado pessoal, a gente já tem um input. E qual que é o problema disso, né? Não olhar a qualidade dessas informações, e a qualidade é um princípio também da IA. Como assim, Bruna, qualidade, né? É saber se aquelas informações que estão sendo inseridas ali, realmente elas são as necessárias e as mais adequadas para a finalidade que é proposta. E aí a gente entra num outro problema, que é estabelecer também a finalidade da utilização de sistemas de IA. Não se sabe hoje, um dos grandes problemas é que tem sistemas de IA dentro das operações que ninguém entende por que ela está ali. Não tem propósito. Então, um ponto importante, né, a gente sempre convida, né, Toia, a dar um passo para trás, é saber por que essa utilização da inteligência artificial? Por que esse sistema de AI ele vai fazer parte desse processo? Não se tem hoje essa estratégia bem definida. Em muitos cenários, tem uma utilização, tem a execução, mas não tem essa estratégia definida. O que deixa complexo até mesmo conseguir fazer esse comparativo da qualidade das informações, né, dos dados que estão sendo inseridos ali naquele sistema de IA em relação às finalidades. Agora sim tu veio, Itacira, agora gostei. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruna. Alguns tempos atrás aí eu tinha perguntado para você justamente como que a gente cuidava para não ter essa vulnerabilidade, porque você está colocando dados, lá todo mundo faz isso, e é a coisa mais comum, como a tua mesmo falou ali, né? Deus que negue. E eu tenho pesquisado nas IAs e achei apenas uma que tem que segue a certificação, as normas 27, e aí você tem esse dado colocado, e você pode, em algumas, você pode dizer assim, eu não quero que os meus dados para aprendizado, né? Mas ainda está muito obscuro isso, né? Sim, ainda que esteja obscuro, Itacira, é claro que a gente tem que contar muitas vezes com controles técnicos para controlar isso dentro de um ambiente empresarial. Hoje nós trabalhamos com algumas soluções que promovem esse ajuste. Uma delas é um fabricante chamado Cloudflare, que inclusive a gente consegue direcionar dentro do ambiente de rede a utilização de sistemas de generativa somente homologadas. Então a pessoa vai querer acessar um Gemini, mas a ferramenta homologada é o Copilot. Ele vai direcionar a pessoa para a ferramenta homologada. Então, ainda ele vai forçar que o ser humano ele seja prudente e utilize, já que ele quer utilizar e ele vai utilizar um sistema de IA, aquela que é autorizada pela empresa. Então, através de um controle técnico de uma solução que a gente trabalha, que é a Cloudflare, a gente pode fazer isso a nível ali também de rede, enfim, né, de um ajuste. Por um outro lado, a gente tem uma outra solução que é o TeraMind, né? E que essa solução ela acompanha o dispositivo. O TeraMind ele vai trazer um acompanhamento do dispositivo
daquele usuário. E aí, naquela configuração, parametrização dessa solução do Teramind, ele vai também fazer uma análise de comportamento também desse usuário. E ele vai conduzir com que o usuário ele siga tão somente os processos da empresa. Ele conta com DLP, que evita que tenha uma perda de dados, né, ou até mesmo um input de informações que não sejam necessárias, suficientes ou que são sensíveis para aquela organização. E aí ele vai evitar esse uso, vai alarmar lá na console do gestor dessa solução, e aí ele tem uma camada aqui que é um controle técnico fazendo também esse filtro. Então tem uma série de ações que são combinadas entre políticas, e aí a gente entra na política de uso da inteligência artificial, explicar treinamentos e conscientização. Estou numa pegada aí muito bacana essa semana. Na verdade, nos últimos meses, com também um grupo de empresas que é justamente para aplicar as políticas de uso de IA com apoio de treinamento e conscientização, para explicar para as pessoas quais são as soluções que pode ou não pode fazer e quais são as soluções que sejam homologadas, para educar as pessoas a seguirem aquelas políticas. Porque ainda no ambiente homologado, Ita, não é solto o uso da IA. Né? Tem ali filtros, não é porque é homologado que tudo pode. Mas a gente traz essa jornada numa perspectiva da implementação mesmo de um programa de governança de IA para conseguir, primeiro, né, do ponto de vista de privacidade, na conformidade com a LGPD, já identificar quais são os sistemas de IA que estão dentro dos processos, que é esse trabalho que a Ana Vitória, que a Ju, que a Dani fazem aqui na consultoria. Por quê? Porque ela consegue, tem que mapear os processos, também os fluxos de dados, o caminho que a informação percorre, ali a gente já tem que identificar se tem sistema de IA ou não, porque é o caminho que o dado faz. Agora, os processos, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, eu quero me certificar que não tem estratégias da empresa sendo vazadas, né? Modelos de IA treinando a partir de dados que estão sendo imputados de setores em relação a dados corporativos, aí é importante considerar uma visão mais ampla mesmo de governança da IA, para além da privacidade, com essas políticas. Aí a política de uso da IA, ela tem que ser operacionalizada. Então, além do treinamento da conscientização das pessoas, tem que ter o apoio desses controles técnicos, né? Então, hoje Teramind, Cloudflare, né? Hoje as empresas elas costumam já ter também alguma camada de segurança da informação, mas esses acabam sendo mais efetivos e específicos para essa realidade da inteligência artificial. Né? Tem outras soluções que também conseguem apoiar, mas eu não vou me lembrar nesse momento. Mas o importante é que sejam os controles técnicos. E eu acho que essa questão do treinamento, conscientização, é uma coisa que a gente fala há muito tempo, né? A gente falando de segurança, depois faz parte também de todo aquele... o programa de governança em privacidade e proteção de dados é um ponto bem importante, essa parte de treinamento e conscientização, e aqui com certeza, porque aquilo que o Ita falou, né, reforçando, as pessoas elas vão usar. Então, elas têm que saber. Muita gente... às vezes a gente também chega ali no cliente e eles... Não, a gente já tem um sistema homologado. Tá, mas as pessoas sabem. Ou elas estão usando, de repente, entrando ali, usando de forma gratuita, colocando uma planilha lá com salários, com estratégias. Muitas vezes as pessoas nem sabem. Até pode existir, então, uma política de uso de IA, mas não foi divulgada, não foi apresentada. Essa pegada que você vê essa semana nesse cliente nosso, olha que importante. E quanta gente faz isso de fato, né? Então a gente está, eu acho que esse grau de maturidade que é o que a gente está buscando agora, né? Que talvez seja esse foco do momento, porque a gente precisa disso, se disseminou, todo mundo está usando, é uma realidade. Bom, como é que a gente vai controlar isso daqui? E é importante que quando a gente homologa um sistema desses, todo mundo tenha conhecimento para saber para onde ir, qual sistema usar, né? E tem uma questão também de avaliar os riscos, né? E aí, o ideal é que essa avaliação seja feita antes da utilização. Por isso que tem se colocado muito a estratégia de ter um sandbox quando for utilizar ou desenvolver qualquer sistema de IA para trabalhar bem o caso de uso. Quando eu falo caso de uso, é a situação específica que a IA ela vai ser utilizada dentro da empresa, né? Porque hoje o que tem é a IA sendo utilizada, mas a empresa não tem um caso de uso específico, ela não tem uma finalidade do porquê que aquela IA está sendo utilizada, se é a melhor solução, se ela realmente poderia trazer também alguma vantagem daquele processo. Às vezes a pessoa está utilizando só para facilitar uma tarefa que ela tem no dia, e não porque é uma estratégia do processo do setor ou estratégico com a empresa. E aí esse uso e processamento das informações, né, seja para
inferência, classificação, busca, análise, geração de conteúdo, até mesmo tomadas de decisões, que às vezes ficam tão somente automatizadas, e a gente sabe que isso também tem reflexo na LGPD, também parte aí do caminho que o dado pessoal ele vai percorrer a partir dessa utilização da IA. E o compartilhamento, e aí pode entrar terceiros, parceiros, provedores, que nem sempre estão no controle ali da cadeia de suprimentos, que é algo que a Ju, até a Ju se quiser, Ju, fica à vontade, a Ju é da nossa área aqui de consultoria também, é nosso braço de segurança dentro da consultoria, altamente especializada nas boas práticas de privacidade, segurança e também gestão de riscos, e fica apavorada, né, Ju? Muitas vezes com o que a gente se depara ali também dos ambientes, mas trazendo estratégias ali também de adequação e sabendo que o mínimo, muitas vezes, que se espera é que se tenha a visão dessa cadeia de suprimentos, né? E não se tem quando a utilização da IA. É como se aquele terceiro, aquele prestador de serviços, aquele fornecedor, ele não fosse capaz de gerar algum tipo de risco ou impacto para o negócio. E também usar armazenamento de dados, né? Então, a gente sabe aí que tem impacto do grande volume de dados que são tratados. Essa é uma característica do sistema GA, ele sempre vai depender de um grande volume de dados. Por isso é importante essa triagem na fase de coleta, principalmente, de inserção dos dados, da necessidade em relação ao caso de uso, em relação à finalidade, porque o volume de dados ele aumentou. E aí, com isso, tem reflexo no banco de dados, né? Muitas vezes logins históricos, enfim, o próprio movimento de armazenamento dos prompts, né? Ou até mesmo dos algoritmos, ou até a estratégia algorítmica para conseguir chegar na finalidade ali proposta do desenvolvimento de sistemas também depende de uma série de ações para comportar essa utilização da empresa. E o descarte e retenção, que muitas vezes aí tem que considerar uma anonimização e, quando não possível, ele começa aquele retroalimento, que é onde a gente diz que numa visão assim mais, eu gosto de dizer a grosso modo, né? Mas vou generalizar. A gente corre o risco aqui de ter um tratamento de dados praticamente eterno nessa retroalimentação, se não tiver uma sanitização adequada de todo esse processo. Então, isso, obviamente, traz muitos riscos, a contar do respeito à própria finalidade dessas informações. Aí, aqui embaixo, tem os princípios, né, da LGPD, finalidade, adequação, necessidade, transparência, que antes tinha uma preocupação em alcançar, mas entrou na portinha. Aqui tinha uma preocupação em alcançar esses princípios. O dado pessoal entrou na porta do sistema da IA, pronto, já não tem mais. E aí, quando acontece lá discriminação por conta de um viés, né, de uma decisão ali que foi tomada com base até mesmo na falta da qualidade do das informações que aquele modelo entendeu, aquele padrão de como foi treinado, e aí tem um reflexo ali discriminatório, aí é que se vai tomar alguma ação, alguma medida, e aí que entra também um pouco mais de preocupação em adequar esses princípios da LGPD. Essa outra imagem aqui, enfim, ela acaba sendo uma imagem com bastante informações, mas eu precisava trazer porque tem muitas dúvidas sobre também como ajustar esses treinamentos dos modelos de IA. E entra num aspecto que se espera uma base legal da própria LGPD específica, como se fosse genérica, para treinar modelos de IA. Quando, na verdade, as bases legais já estão lá, no artigo 7º e no 11º da LGPD. No artigo 7º, para tratamento de dados pessoais, e no 11º, no artigo 11, para a gente falar dos tratamentos de dados pessoais sensíveis. Essas são as bases legais. Não vai vir outra base legal para justificar o tratamento dos dados, para treinamento de modelo de IA. Ainda se pretende atingir uma finalidade com o tratamento daqueles dados. É a mesma LGPD. Não vai vir uma LGPD nova para treinamento de modelo de IA. Isso, não vem uma é aquilo que a gente falou, não vem uma legislação nova, a gente tem que seguir observando as legislações que já eram realidade para o negócio, né? Não vai ser criada uma... Agora, na verdade, a gente vai ter que olhar, talvez, com um olhar diferenciado, mas a legislação segue a mesma. Imagina, eu fico pensando assim, imagina a gente utilizar uma base legal de um legítimo interesse, quando a coisa de um consentimento, usar ela como única, porque, né, às vezes se vende consentimento como único,
num processo que se retroalimenta. Quando é que se a pessoa revoga aquele consentimento, como é que eu vou lá revogar? Quer dizer, um uso completamente inadequado do consentimento, que a gente vê isso com uma frequência, né, Bru? Então, a LGPD continua sendo a mesma, independente do ambiente onde aquele dado vai ser tratado. Acho que isso é importante. E quem quiser printar também, acho que essa tela aqui a gente conseguiu organizar de uma forma que ficou até esclarecido. Mas o ciclo tem o ciclo de coleta, de preparação desses dados, de treinamentos do modelo. O que acontece? Fase 1 e 2 ela é ignorada. Parte direto já para o treinamento do modelo a partir de dados que estão sendo varridos, que estão sendo buscados, sem uma avaliação também da origem desses dados. Então, o processo, muitas vezes, ele já traz ali infrações à LGPD, porque não se observou a origem desses dados. Aí se utilizou dados, tem gente treinando modelos já com dados que estão disponíveis na internet. Só que, gente, e ainda a pessoa discute com a gente dizendo: olha, mas esses dados não são públicos? E a gente diz: não, mas não estão abertos para a internet, mas não para essa finalidade. Não posso fazer uso de todas essas informações para treinar os modelos de IA. E aí o algoritmo ele vai aprender por padrões presentes nos dados. Ele não, aqui a gente não pode superestimar a inteligência da inteligência artificial, tá? Porque ele só vai aprender a partir daquilo que é inserido. E aí tem aquela máxima que acaba sendo até um princípio, que é Garbage in, Garbage out, que é lixo que entra, lixo que sai. Se a gente não cuidar o que a gente coloca dentro desses treinamentos ou desses modelos, o algoritmo ele vai aprender aquele padrão e ele vai reproduzir e ele vai também até trazer, se for algo uma IA generativa, ele vai ainda fazer novas criações a partir daqueles dados que foram ali incorretos. E aí que tem os problemas, né, de viés, que acaba aí gerando muitas situações discriminatórias. E a implantação, validação, implantação e o retreinamento. Então, o sandbox, um ambiente de teste, ele é fundamental, sem que ele consiga cruzar a linha, né, de um tratamento de dados a nível de teste e um tratamento de dados já em produção. Então, essa estratégia, ela precisa ser transformada em processos imediatamente. E é claro que vai ter mais etapas no processo. E é óbvio que muitas vezes a gente quer lançar um produto, fazer uma atualização de uma forma rápida, mas o equilíbrio disso vai fazer com que o produto não fique lá no mercado 2, 3 meses, depois tenha que ficar indisponível, ou até mesmo ele para de existir, como já aconteceram com várias empresas que tiveram que descontinuar vários serviços e vários projetos. Então, esse ajuste, né, com os próprios princípios da LGPD, eles vão trazer essa visão de deixar muito claro qual é a finalidade. E aí a gente costuma dizer, quando o sistema de IA ele trata dados pessoais e a empresa já tem um programa de privacidade, aqui a gente tem uma oportunidade de trazer esses projetos e processos para o Privacy by Design by Default. O problema aí é um problema e risco, né, do negócio, das empresas, é quando a empresa, primeiro, não tem uma área, uma governança de privacidade e proteção de dados, então ela já não estava olhando já o cenário antigo, o novo, nem pensar, ou quando ela só tem esse olhar para a privacidade e não cuida dos demais dados, das informações que são importantes do negócio, dos dados corporativos. Então, é importante agora, a partir de agora, né? A gente entender que existe um caminho. A ISO 42001 é uma ISO que ela responde os anseios do AI Act, que é a legislação da Europa. E o AI Act, ele traz também os casos de usos que são proibidos, quando que é proibido utilizar uma IA, para quais finalidades, quais são os casos de usos que estão classificados já como alto risco, e isso já é importante, porque a gente pode combinar com as ações de relatórios de impacto da proteção de dados. Ele traz ali quais são os processos e sistemas de IA que não vão apresentar alto risco, que eles não são considerados, que eles não apresentam riscos, e isso já deixa desafogado ou mais tranquilo quem vai utilizar um sistema ou desenvolver um sistema de IA que esteja classificado como baixo risco ou de impacto ou de baixo impacto. Então, é também importante alinhar o processo para que essa utilização, já que primeiro ela já está acontecendo, segundo, ela vai continuar acontecendo, também deixa as pessoas mais seguras para conseguir trazer as inovações e conseguir trabalhar e operar no ambiente de trabalho, né? Então, é claro que tudo parte de uma organização. E aí, é claro, né, tem pontos aí que a gente gosta sempre de reforçar e trazer com que no aspecto de privacidade e proteção de dados se potencializou com os riscos se potencializaram com a utilização da IA. Mas não é
a mesma demanda. A governança de IA não é a mesma da governança de privacidade e proteção de dados, embora elas tenham, claro, um ponto ali que eu gosto de dizer, né, de interseção, ela tem um ponto de convergência. E nesse sentido, o titular de dados, ele continua ainda titular dos seus direitos, um sujeito de direitos, e independente da utilização desse sistema de IA, ou se o dado for tratado num ambiente físico, né, em papéis. Então, é importante que esses alinhamentos, eles até surjam como oportunidade a partir da governança de privacidade, mas a gente sabe que o escopo de uma governança de IA é bem maior, né? Tanto que a gente vê isso nos treinamentos do IGP e nos treinamentos ali, até mesmo do ICP, da IAPP, a gente já consegue ter uma visão. E a Toia, não sei se gostaria de complementar mais algum ponto. Não, eu acho que está perfeito. Acho que a tua fala, na verdade, né, ela corrobora com o que a gente está enxergando bastante na realidade. A gente tinha, fazendo, né, um histórico, a gente tinha aquele primeiro impacto de vamos ter que mapear processos. Superado isso, agora a gente vai ter que olhar se a gente precisa, né, mapear processos, a gente olhando para o uso desses sistemas de IA. Eu acho que o ponto que fica também, Bru, acho que para tudo algum sistema vai ser utilizado, sim. A gente não pode negar essa realidade mais, concorda? Ele vai ser utilizado. Claro. Agora, como isso vai ser feito, é o grande... talvez, né, seja a grande dificuldade desse momento, e a gente está aqui justamente para deixar isso mais fluido, para auxiliar, para a gente, né, esse momento de troca de webinar, ela também vem nesse sentido, para que vocês também contribuam, falem, tragam as realidades de vocês. A gente gosta bastante dessa troca para entender como está acontecendo. Eu concordo, assim, plenamente, a gente não pode também criar a ilusão de que eu vou treinar um sistema de IA, então tá assim, isso é o suficiente, sabe? Concordo? Então parece que ele já tá com todas as garantias. Privacy by Design by Default, observar princípios, fazer adequação da base legal. Poxa, a gente tem dificuldade de fazer adequação de base legal mesmo quando a gente não usa nenhum sistema de IA. E agora, quando usa o sistema de IA, mais difícil ainda. A gente precisa entender os processos do dia a dia do negócio, né? Sem dúvidas. Essa jornada é uma jornada que eu estou considerando do ponto de vista desse contato com as empresas, tá? Inicial. Tem empresas que agora, mesmo já com a IA dentro dos seus produtos, agora estão estabelecendo a versão 1.0 das suas políticas de uso de IA. E quando a gente está nessa versão 1.0, e olha que oportunidade a gente tem, né? Porque a gente pegou aí a gente vem de várias gerações ali, né? A gente pega vários movimentos. É um momento também de oportunidade de aprendizado conjunto, mas também na prática de mitigação de riscos. E sempre vão ter aqueles profissionais, aquelas empresas que não vão seguir, né, com essa inovação ou acreditar nesse alinhamento de processos, outras a duras penas, depois que já foi ou cobrado por uma autoridade supervisora, ou até mesmo a partir de um incidente, ou às vezes a duras penas pela descontinuidade de um produto ou pela descontinuidade das próprias operações, mas a gente está num momento aí de mudança, e aí a gente percebe que também tem uma corrida, parece que tem que usar a inteligência artificial por conta desse hype da IA, e essa utilização ela é bacana. Virou quase obrigatório. Desculpa te interromper, mas eu acho que assim, é isso. Virou quase que obrigatório que para todos os processos a gente tem que usar de alguma forma, sabe? E aí usa de forma indiscriminada. Exatamente. Sem nenhum controle. Sem a estratégia, né? E além de ser tecnologia, é estratégia. Então a IA ela é uma ferramenta, ela não, ainda que ela seja uma inteligência artificial, o ser humano ele precisa estar no centro desse desenvolvimento, dessa utilização, né? Tanto que se fala muito do human oversight, que é o ser humano, ele precisa ainda, ele deve, né? E as legislações elas vêm nesse sentido obrigando, né? Definir ali as suas fazer as revisões e conduzir o monitoramento e as validações dos sistemas de IA. A responsabilidade ainda dos resultados, ainda que seja de uma IA generativa, é de um ser humano. Então, a gente tem vários casos, inclusive casos de empresas que tentaram colocar ou justificar os prejuízos que causaram às pessoas e violações às legislações, colocaram a culpa na inteligência artificial. A Air Canada tem um caso bem bacana
o chatbot deu uma alucinada e entregou uma política de cancelamento de voos para um cliente, para um passageiro, com uma questão ali relacionada ao luto. Parece que ele tinha perdido alguém na família e aí ele entrou em contato com o chatbot da Air Canada e ela inventou uma política ali que não existia para a empresa. E aí a empresa não quis honrar com os combinados que a IA fez com o cliente e ela colocou, o cliente processou a Air Canada e a Air Canada ainda quis colocar a responsabilidade na inteligência artificial por ela ter alucinado. E é óbvio, né? O tribunal entendeu que não tem como responsabilizar uma inteligência artificial. E que bom que foi esse o entendimento, ainda que seja uma IA generativa que cria, mas ela cria a partir do que é alimentado, e ela depende de uma supervisão, né? Então, onde estava essa supervisão ou essa revisão humana no ambiente, quando da utilização também desse sistema ou do desenvolvimento, né? Então, essas responsabilidades elas jamais poderão ser atribuídas à inteligência artificial. Então, que bom. A gente já sabe aí que tem seres humanos que vão dominar a IA e não a IA dominar o ser humano. Mas Então, essa é uma discussão bem relevante e que virá no judiciário também, né? Até que ponto tem uma responsabilidade de fato daquele ser humano, até que ponto tem uma responsabilidade da própria inteligência artificial. Eu acho que é interessante acompanhar, porque virão mais discussões perante o judiciário nesse sentido, Bru. sim, já temos. Agora também teve uma do Mercado Livre, né, notícia de ontem ali também. Então, a gente tem uma série de situações já reais, já acontecendo. E, de novo, lá como encarregado de dados, eu tive a oportunidade, através da Serve Academy, ver que muitos profissionais se reinventaram, se posicionaram melhor no mercado, se cresceram nas suas consultorias, nos seus negócios. Muitos advogados saíram lá daquela receita que dependia muito do judiciário, né? De um trabalho ali mais, como se diz, Toia, não é um trabalho reativo, mas do contencioso mesmo. O contencioso. Saíram do contencioso, construíram suas Daquela consultorias. coisa bem tradicional, né? Então, nesse tempo aí, a gente viu muitas oportunidades para profissionais que enxergaram também uma forma de se atualizar, de se especializar e levar isso para os seus clientes e até se posicionar melhor no mercado como um todo. E a gente vê isso em relação também a essa utilização de IA, né? Tanto para o DPO, que ficou ainda mais estratégico, quanto para quem quer fazer essa transição do DPO ao CAIO, que é o Chief AI Officer. Então, fiquem atentos aí nessas oportunidades. Tem uma mão levantada aqui? Pois não, Marcelo, só deixa eu me mutar aqui, que a gente está na mesma sala. Tá. Então, Bruna, recentemente você falou sobre empresas que terceirizam a culpa para IA. A própria OpenIA, ela estava fazendo testes de segurança, e esses testes de segurança, durante os testes, algumas startups foram invadidas, né? Então teve esse precedente. Fazem isso exatamente 2 dias que isso aconteceu. E a OpenIA, que é a empresa, colocou a culpa na IA e não assumiu a responsabilidade. Aqui são várias camadas também, isso também é uma notícia. Tem gente achando que até foi uma estratégia de marketing, né? Por conta aí que a OpenAI está concorrendo com a empresa ali do cloud, com outras jornadas, mas nos coloca ali, pelo menos, num alerta, porque essa situação não tinha acontecido ainda, né? Então a gente vê que a movimentação ela é muito mais rápida do que a gente teve a movimentação ali das empresas buscarem por uma adequação a LGPD, quando o cenário preocupante, né, do caminho que o dado pessoal fazia era esse, via de regra, né? Então agora a gente vê que tem um tracionamento e um volume de dados acontecendo cada vez mais, uma corrida aí dessas empresas que são fabricantes de IAs também aí se posicionando e trazendo também riscos muitas vezes para negócios, né? Então a gente tem que agora se defender de todos os lados e assim estudar sempre, trabalhar muito para sempre. Teremos aí trabalho, principalmente nessa nossa área. Tenho certeza que todos que estão aqui, de alguma forma, estão aí ligados à privacidade, segurança, né? E obviamente, já a inteligência artificial como parte da sua rotina. Então, gente, para hoje, né, essas seriam
os nossos apontamentos. Eu fico muito feliz que vocês conseguiram ingressar. 10 horas da manhã, sexta-feira, é sempre um desafio, mas eu faço convite. Já deixa essa agenda reservada, coloca os outros compromissos aí em outros horários e vamos juntos estudar. Participem dos nossos Tech Days, façam os apontamentos na comunidade. Nosso grupo de GPOs ali é muito rico, né? Tem profissionais ali que estão trabalhando fortemente em todo o Brasil, tem alunos do exterior também. Então, vamos aproveitar esse momento aí de mudança para cada vez mais a gente se aprofundar nesses assuntos, né? E aí, quanto mais rápido a gente estudar, mais soluções a gente consegue levar para as empresas e ajudar aí as empresas a superarem também esse momento entre inovação e riscos, né? Esse equilíbrio. Então, Ana Vitória, é um prazer sempre estar contigo nessas webinars, minha parceira aí de vida, de consultoria, de privacidade, de IA. A Juliane também aqui da nossa equipe e o time da Serve. Fiquem bem, gente. Até mais. Mandem suas dúvidas. Fiquem à vontade aí para conversar conosco. Obrigado, Bruna. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. um beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom resto aí de sexta-feira. Bom final de semana.